Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e se inscreva para ativar as notificações e receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. Você também pode participar e acompanhar o nosso programa pelo Facebook, facebook.com/Rádio AE Esportes. Tem também o nosso aplicativo para você baixar e levar a Antena Esportiva na palma da sua mão. Nosso app está disponível na Google Play e na Apple Store. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter. E o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Deixa eu mandar um abraço para a galera que participou do nosso programa na semana passada. O Eduardo Andrade dizendo que o nosso canal no YouTube é fantástico e que não perde um Lotecando. Assim como o Marco Vanderlei, que também acompanha a Antena Esportiva antes de jogar na Loteca. E também mandando um abraço para o Claudinei Figueiredo, que anda meio sumido, o nosso Claudinei. Este canal da Rádio Antena Esportiva tem sido amigo lotequeiro, um grande aliado em busca dos tão desejados 14 pontos e conta também com um excelente profissional com a sua voz marcante que se chama Maicon Santos. Um grande abraço do Claudinei de Brasília, no Distrito Federal. Para você também, Claudinei, um grande abraço, assim como o Marco Vanderlei e o nosso Eduardo Andrade. Muito bem, neste final de semana vamos ter o concurso 964 da Loteca e o prêmio está estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Tem partidas válidas pelo Brasileirão Séries A, B e C, tem a grande final da Copa Sul-Americana e também jogos pela Série A Team e pela Ligue 1, o campeonato francês. Vamos então à programação, para a gente poder analisar todos esses 14 jogos. Jogo 1, Atlético e Red Bull Bragantino. Jogo 2, Ituano e Tombense. Jogo 3, Atlético Mineiro e Juventude. Jogo 4, Chapecoense e Grêmio. Jogo 5, Fortaleza e Palmeiras. Jogo 6, Atlético Goianiense e Ceará. Jogo 7, Internacional e Flamengo. Jogo 8, Inter de Milão e Napoli. Jogo 9, Corinthians e Santos. Jogo 10, Fluminense e América Mineiro. Jogo 11, Lyon e Olympique de Marselha. Jogo 12, Náutico e Avaí. Jogo 13, Bahia e Cuiabá. E jogo 14, Coritiba e CSA. Sem perda de tempo, vamos analisar esses 14 jogos para que você faça um bom jogo neste concurso para quem sabe aí faturar essa grana de R$300 mil. Começando pelo jogo 1, Atlético e Red Bull Bragantino. Sábado, 5 da tarde, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela grande final da Copa Sul-Americana. Muito bem,
O Atlético, em 12 jogos na competição internacional, conseguiu 10 vitórias e 2 derrotas. Enquanto o Red Bull Bragantino conseguiu, em 12 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o Atlético perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, jogando em casa. E o Red Bull Bragantino também vem de derrota, perdeu para o Grêmio fora de casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Furacão, do técnico Alberto Valentim, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético vem de 2 derrotas consecutivas, enquanto o Red Bull Bragantino, do Maurício Barbieri, vem de 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Atlético, em 35 jogos, fez 19 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Já o Toro Louco, como visitante, em 32 jogos, conseguiu 17 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 19% de chances de vitória para o Atlético, 27% de chances de empate e 54% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Vamos às dicas. O Atlético venceu os últimos 3 jogos pela Copa Sul-Americana e venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Já o Red Bull Bragantino defende uma invencibilidade de 9 jogos seguidos pela Copa Sul-Americana e vem de 5 vitórias consecutivas como visitante na competição internacional. Jogo 2, Ituano e Tombense. Sábado, 5 da tarde, no Novelli Júnior, pelo jogo de volta da grande final do Brasileirão Série C. O Ituano, durante a terceirona, fez 25 jogos com 9 vitórias, 12 empates e 4 derrotas. E o Tombense, em 25 jogos, fez 13 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. As duas equipes se enfrentaram na semana passada pelo jogo de ida lá no Almeidão em Tombos e ficaram no empate em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Ituano conseguiu 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Tombense vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o time de Itu, em 18 jogos, conseguiu 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Tombense, como visitante, em 19 jogos, conseguiu 5 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 37% de chances de vitória para o Ituano, 41% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Tombense. As dicas para este jogo 2 estão aí na sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook. O Ituano sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 23 jogos pela Série C. Além disso, o Galo de Itu venceu 7 dos últimos 10 jogos como mandante na Série C. Já o Tombense vem de 3 vitórias consecutivas como visitante e sofreu 5 derrotas nos últimos 37 jogos pela Série C. Jogo 3, Atlético Mineiro e Juventude. Sábado, 7 da noite, no Mineirão, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O Galo é o líder com 71 pontos e o Juventude é o 15º com 39. Na rodada passada, o Galo venceu o Atlético por 1-0 fora de casa e o Juventude derrotou o Fluminense por 1-0, jogo que você vai acompanhar, ou melhor dizendo, já acompanhou na Antena Esportiva na noite da última quarta-feira. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro, ou melhor, o Atlético Mineiro conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, vem de 4 vitórias consecutivas, enquanto o Juventude, do técnico Jair Ventura, vem de 3 vitórias e 2 empates. O Juventude veio de 3 vitórias de forma consecutiva. Como mandante em 2021, o Atlético Mineiro, em 34 jogos, conseguiu 28 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Já o Juventude, como visitante, em 24 jogos, conseguiu 5 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. De acordo com as porcentagens,
71% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 20% de chances de empate e 9% de chances de vitória para o Juventude. Vamos às dicas. O Atlético Mineiro vem de 8 vitórias consecutivas como mandante por todas as competições e venceu 7 dos últimos 10 jogos pela Série A. Já o Juventude venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos como visitante e sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos pela Série A. Jogo 4, Chapecoense e Grêmio. Sábado, 7 da noite na Arena Condá, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. Muito bem, a Chape é a lanterna com 15 pontos, já está rebaixada para a Série B, e o Grêmio é o 18º com 32 pontos ganhos. E está na zona de rebaixamento, mas ainda tem chances de se salvar. Na rodada passada, a Chape perdeu para o Santos por 2-0 e o Grêmio bateu o Red Bull Bragantino por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o time da Chapecoense vem de 2 empates e 3 derrotas, enquanto o Grêmio, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, a Chapecoense, em 27 jogos, conseguiu 7 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Já o Grêmio, como visitante, em 33 jogos, foram 12 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. De acordo com as porcentagens, 31% de chances de vitória para a Chapecoense, 27% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Grêmio. Vamos às dicas. A Chapecoense ainda não venceu como mandante nesta Série A. Além disso, acumula um jejum de 13 jogos seguidos, sem vitória. Já o Grêmio vem de 8 derrotas consecutivas como visitante em jogos pela Série A e o tricolor gaúcho venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos pelo Brasileirão Série A. Você já é inscrito no nosso canal no YouTube? Ainda não? Tá esperando o quê? youtube.com/Antena Esportiva, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal porque certamente você não irá se arrepender. Jogo 5, Fortaleza e Palmeiras. Sábado, 7 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Fortaleza é o 6º com 49 pontos e o Palmeiras é o 3º com 58. As duas equipes estão na zona de classificação para a Taça Libertadores da América do ano que vem. O tricolor cearense vem de derrota no clássico contra o Ceará por 4-0. E o Palmeiras também vem de derrota em clássico, perdeu para o São Paulo em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza do Vojvoda conseguiu 1 empate e 4 derrotas. Já o Palmeiras do técnico Abel Ferreira vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Os dois times vêm de 2 derrotas consecutivas. Como mandante nesta temporada, o Fortaleza disputou 33 jogos com 17 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, enquanto o Palmeiras, como visitante, em 32 jogos, conseguiu 18 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Fortaleza, 25% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Palmeiras. As dicas para este jogo 5 são as seguintes. O Fortaleza acumula um jejum de 3 jogos seguidos, sem vitória como mandante, e sofreu 5 derrotas nos últimos 6 jogos pela Série A. Já o Palmeiras sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos pela Série A e sofreu apenas 1 derrota nos últimos 4 duelos como visitante contra o Fortaleza. Jogo 6, Atlético Goianiense e Ceará. Sábado, 9 da noite, no Antônio Ascioli, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O Atlético Goianiense é o 16º com 39 pontos, é o último fora da zona de rebaixamento
E o Ceará é o 10º com 45 pontos, brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Na rodada passada, o Dragão empatou sem gols com o América Mineiro em 0-0 na condição de visitante. E o Ceará aplicou 4-0 para cima do Fortaleza no Clássico Rei. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Marcelo Cabo, o Atlético Goianiense, vem de 2 empates e 3 derrotas. Já o Ceará, do técnico Thiago Nunes, conseguiu 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Como mandante em 2021, o Atlético Goianiense em 27 jogos conseguiu 10 vitórias, 14 empates e 3 derrotas, enquanto o Ceará, em 30 jogos como visitante, conseguiu 6 vitórias, 16 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 31% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Ceará, o que demonstra um equilíbrio, ou seja, uma dificuldade para apontar o vencedor, embora o Atlético Goianiense tenha um favoritismo de forma pequena. Vamos às dicas. O Atlético Goianiense sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante. O Dragão venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos pela Série A. Já o Ceará venceu apenas 1 dos últimos 10 jogos como visitante e sofreu apenas uma derrota nos últimos 5 jogos como visitante em duelos contra o Atlético Goianiense. Jogo 7, Internacional e Flamengo. Sábado, 9h30 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Internacional é o 7º colocado com 47 pontos e o Flamengo é o vice-líder com 63. Na rodada passada, o Internacional perdeu para o Cuiabá fora de casa por 1-0 e o Flamengo bateu o Corinthians no Maracanã pelo mesmo placar. Nos últimos 5 jogos, o Colorado conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Flamengo do Renato Gaúcho conseguiu 4 vitórias e 1 empate. O Mengão vem de 3 jogos consecutivos só com vitória. Como mandante nesta temporada, o Internacional fez 29 jogos, com 15 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, enquanto o Flamengo, na condição de visitante, jogou 32 vezes, venceu 19, empatou 10 e perdeu apenas 3. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Internacional, 24% de chances de empate e 46% de chances de vitória para o Flamengo. Vamos saber o porquê? É porque o Internacional defende uma invencibilidade de 12 jogos como mandante. Além disso, o Colorado defende uma invencibilidade de 5 jogos seguidos como mandante em duelos contra o Flamengo. Já o Mengão defende uma invencibilidade de 3 jogos como visitante e defende também uma invencibilidade de 7 jogos pela Série A. Jogo 8, Inter de Milão e Napoli. Domingo, 2 da tarde, no horário de Brasília, no Giuseppe Meazza, pela rodada 13 da Série A Team, o campeonato italiano. Muito bem, a Inter é a terceira colocada com 25 pontos e o Napoli lidera com 32 pontos. Na rodada passada, as duas equipes empataram em 1-1. A Internazionale ficou no empate com o arquirrival Milan e o Napoli empatou com o Verona. Nos últimos 5 jogos, o mesmo retrospecto, 3 vitórias e 2 empates. As duas equipes, portanto, têm a mesma campanha nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, a Internazionale em 7 jogos conseguiu 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Napoli, como visitante, em 8 jogos conseguiu 6 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu jogando fora de casa em 2021-2022. De acordo com as porcentagens, 24% de chances de vitória para a Inter de Milão, 40% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Napoli. Vamos às dicas. A Inter de Milão
ainda não sofreu derrotas como mandante nesta temporada da Série A Team. Além disso, os Nero Azzurri sofreram apenas 2 derrotas nos últimos 34 jogos pela Série A Team. Já o Napoli sofreu apenas uma derrota nos últimos 28 jogos pelo campeonato italiano e a equipe do sul da Itália venceu apenas um dos últimos 9 jogos como visitante contra a Inter de Milão. Curta e siga a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Rádio AE Esportes. Lá você pode acompanhar todas as nossas transmissões, inclusive o Lotecando. facebook.com/Rádio AE Esportes. Curta e siga a nossa fanpage lá no Face. Jogo 9, Corinthians e Santos. Domingo, 13h, na Neoquímica Arena, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O Corinthians é o 5º colocado com 50 pontos e o Santos é o 11º com 42, praticamente livre do rebaixamento. Na rodada passada, o Timão perdeu para o Flamengo fora de casa por 1-0 e o Santos venceu a Chapecoense em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians do técnico Silvinho conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Santos do Fábio Carille vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2021, o Timão em 29 jogos conseguiu 14 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, enquanto o Santos, como visitante, em 33 jogos conseguiu 4 vitórias apenas, 11 empates e 18 derrotas. De acordo com as porcentagens, 56% de chances de vitória para o Corinthians, 39% de chances de empate e apenas 5% de chances de vitória para o Santos. Vamos às dicas. O Corinthians defende uma invencibilidade de 9 jogos seguidos como mandante. Além disso, acumula 6 vitórias seguidas como mandante. Já o Santos venceu apenas 2 dos 16 jogos como visitante nesta Série A e acumula um jejum de 11 jogos seguidos sem vitória na condição de visitante em duelos contra o Corinthians. Jogo 10, Fluminense e América Mineiro. Domingo, 5h no Maracanã, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O Fluminense é o 8º colocado com 45 pontos e o América Mineiro é o 9º com a mesma pontuação. Na rodada passada, o Fluminense foi superado pelo Juventude por 1-0, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva, e o América Mineiro empatou sem gols com o Atlético Goianiense na Arena Independência. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Marcão conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o América Mineiro, do Marquinhos Santos, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Coelho está invicto a 3 partidas. Como mandante na temporada, o tricolor das Laranjeiras, em 32 jogos, conseguiu 16 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, enquanto o América Mineiro, como visitante, em 26 jogos, conseguiu 10 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 53% de chances de vitória para o Fluminense, 13% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o América Mineiro. Vamos às dicas. O Fluminense defende uma invencibilidade que já dura 4 jogos como mandante. Além disso, o tricolor acumula 3 vitórias consecutivas, jogando em casa. Já o América Mineiro sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante e o Coelho sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos pela Série A. Jogo 11, Olympique Lyonnais, mais conhecido como Lyon, e Olympique de Marselha. Domingo, 4h45 no horário de Brasília, no Parque Olympique Lyonnais, pela rodada 14 da Ligue 1, o campeonato francês. O Lyon é o 7º colocado com 19 pontos, e o Olympique é o 4º com 23 pontos. Na rodada passada, o Lyon perdeu para o Rennes por 4-1 fora de casa,
E o Olympique de Marselha, do técnico Jorge Sampaoli, empatou sem gols com o Metz. Nos últimos 5 jogos, o Lyon, que tem no time brasileiros como Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Olympique do Gerson, ex-Flamengo, vem de 1 vitória e 4 empates nos últimos 5 compromissos. Como mandante nesta temporada, o Lyon jogou 9 vezes com 6 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu atuando em casa, enquanto o Olympique de Marselha, como visitante, fez 8 jogos com 3 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Lyon, 44% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Olympique de Marselha. As dicas para este jogo 11 são as seguintes. O Lyon vem de 4 vitórias consecutivas como mandante por todas as competições, incluindo a Liga Europa. Além disso, o time do Lucas Paquetá e do Bruno Guimarães defende uma invencibilidade de 7 jogos como mandante pela Ligue 1. Já o Olympique de Marselha sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos pela Ligue 1. E o time do sul da França defende uma invencibilidade de 7 jogos seguidos por todas as competições, incluindo a Liga Europa. Jogo 12, Náutico e Avaí. Domingo, 7 da noite, no Aflitos, pela rodada 37, a penúltima do Brasileirão Série B. O Náutico é o 8º com 52 pontos, já sem chances de conseguir o acesso, e o Avaí é o 5º com 58 pontos na briga por uma das vagas na Série A do ano que vem. Na rodada passada, o Timbu venceu o Sampaio Corrêa em casa por 2-1 e o Avaí perdeu fora de casa para o Guarani em confronto direto pelo acesso 4-0. Nos últimos 5 jogos, o Náutico do técnico Hélio dos Anjos conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Avaí do técnico Claudinei Oliveira conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante na temporada, o Náutico jogou 25 vezes com 13 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, enquanto o Avaí, como visitante, em 29 jogos, conseguiu 13 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. De acordo com as porcentagens, 41% de chances de vitória para o Náutico, 26% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Avaí. Vamos às dicas para este jogo 12. O Náutico sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 29 jogos pela Série B e defende uma invencibilidade de 4 jogos seguidos como mandante. Já o Avaí sofreu derrota em metade dos últimos 10 jogos como visitante pela Série B, ou seja, 5 derrotas, e o time catarinense venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos pela Série B. Baixe o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E é a chance de você carregar a antena esportiva na palma da sua mão para tudo quanto é lugar. Nosso aplicativo, portanto, está disponível nas principais lojas de aplicativos, Google Play e Apple Store. Jogo 13, Bahia e Cuiabá. Domingo, 7 da noite, na Arena Fonte Nova, pela rodada 34 do Brasileirão Série A. O Bahia é o 16º com 36 pontos, brigando para fugir da zona de rebaixamento, enquanto o Cuiabá é o 12º com 42 pontos. Na rodada passada, o Bahia perdeu para o Flamengo no Maracanã por 3-0, um jogo super polêmico, e o Cuiabá venceu o Internacional por 1-0. O Bahia completa a rodada deste meio de semana, nesta quinta-feira, quando visita o Sport Recife. Nos últimos 5 jogos, o tricolor baiano conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Cuiabá vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Bahia jogou 33 vezes com 17 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Já o Cuiabá, como visitante,
fez 26 jogos com 9 vitórias, 13 empates e apenas 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para o Bahia e 50% de chances de empate, ou seja, o Cuiabá tem 0% de chance de vitória. Vamos saber o porquê? O Bahia defende uma invencibilidade de 6 jogos como mandante. Além disso, sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos pela Série A. Já o Cuiabá acumula um jejum de 6 jogos sem vitória como visitante e o time matogrossense venceu apenas 3 dos 16 jogos como visitante nesta Série A. Jogo 14, Coritiba e CSA, domingo 4 da tarde no Couto Pereira, pela rodada 37 do Brasileirão Série B. O Coritiba, virtualmente classificado para a Série A do ano que vem, é o vice-líder com 64 pontos, briga pelo título brasileiro da Série B contra o Botafogo. Lembrando que o campeão da Série B garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, por isso a importância do título da segundona. E o CSA ainda está na briga por uma das vagas na Série A, é o 7º com 56 pontos. Na rodada passada, o Coxa Branca venceu o Brasil de Pelotas por 2-1 e o CSA empatou sem gols com o Confiança. Na rodada passada, portanto, o Coritiba venceu e o CSA empatou. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o CSA vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante em 2021, o Coritiba, em 27 jogos, conseguiu 15 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, enquanto o CSA, como visitante, em 31 jogos, conseguiu 11 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Coritiba, 28% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o CSA. Vamos às dicas. O Coritiba vem de 3 vitórias consecutivas como mandante e sofreu apenas 2 derrotas como mandante nesta Série B. Já o CSA sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 13 jogos pela Série B e defende uma invencibilidade de 3 jogos consecutivos como visitante. Vamos repassar a programação do concurso 964 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Jogo 1, Atlético e Red Bull Bragantino. Jogo 2, Ituano e Tombense. Jogo 3, Atlético Mineiro e Juventude. Jogo 4, Chapecoense e Grêmio. Jogo 5, Fortaleza e Palmeiras. Jogo 6, Atlético Goianiense e Ceará. Jogo 7, Internacional e Flamengo. Jogo 8, Inter de Milão e Napoli. Jogo 9, Corinthians e Santos. Jogo 10, Fluminense e América Mineiro. Jogo 11, Lyon e Olympique de Marselha. Jogo 12, Náutico e Avaí. Jogo 13, Bahia e Cuiabá. E jogo 14, Coritiba e CSA. Lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. O preço mínimo da aposta nas casas lotéricas custa R$3. O preço mínimo da aposta nos canais online é de R$30. Se você quiser saber preços para outras combinações de aposta, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, lotequeiro, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar o objetivo de acertar os 14 jogos da programação deste final de semana da Loteca. Muito bem, galera, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a se inscrever no nosso YouTube, a curtir a nossa fanpage no Facebook, Rádio AE Esportes, e a também baixar o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, denuncie a violência contra a mulher, Disque 180,
Vamos juntos lutar contra o feminicídio. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.